me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente. Olá pessoal, eu quero começar com vocês uma nova sequência de vídeos, né, sobre um novo módulo temático, tá? Que é o chamado módulo da indução. Tá? Antes da gente entrar nesse assunto, nós usamos a palavra indução ordinariamente, né, na conversações, etc., em sentidos intuitivos. Tá? Nós falamos em induzir no sentido de sugerir ou levar alguém a fazer alguma coisa, né? Induzir ao erro. Esse é um uso que se faz do termo indução. Né? Não é disso que se trata o problema da indução, tá certo? O problema da indução, pelo menos como ele é conhecido na epistemologia, na teoria do conhecimento. Tá? Outro contexto em que se usa a palavra indução é num contexto matemático. Existem as chamadas provas por indução finita, né? Que são provas, talvez vocês se lembrem lá do secundário, né? Você prova para um caso base e depois prova o chamado passo indutivo, né? São provas dentro da matemática, é um estilo de prova, uma forma de você provar para uma sequência infinita de objetos, né? Algo, prova por indução. Também nós estamos usando, na teoria do conhecimento, a palavra indução com sentido completamente diferente. Não tem a ver com a prova matemática, o estilo de provas por indução na matemática, né? Infelizmente, assim como ocorre em várias áreas da filosofia, indução é um termo que tem múltiplos significados, né? E eles não têm muito a ver um com o outro. Tá? Acaba se usando o mesmo termo para designar coisas diferentes, né? Aquilo que nós chamamos do problema da indução tem a ver com um mecanismo de inferências, um mecanismo pelo qual nós chegamos a aprender alguma coisa, ou para usar o jargão que nós vínhamos usando antes, ao falar de Descartes, da concepção cartesiana ou da concepção tripartite. A indução é um mecanismo de justificativa de crenças, né? Para entender aquilo que... normalmente, quando se fala do problema da indução, da questão da indução, um grande nome vem à nossa mente, que é o nome de David Hume, um grande filósofo, epistemólogo. Aliás, ao lado... Hume era como Kant, né? Escreveu sobre várias áreas diferentes. Teoria moral, teoria estética, mas também e sobretudo sobre epistemologia, né? Hume é um grande filósofo do século XVIII, um filósofo escocês, e aquilo que nós chamamos, desde os trabalhos de Hume, aquilo que nós chamamos do problema da indução, né? É um problema levantado pelo Hume, né? Em dois trabalhos, o Tratado sobre a Natureza Humana, né? De 1739, se eu não me engano, 38, 39, e depois um ensaio que é uma espécie de versão mais popular do tratado, que é em inglês Inquiry Concerning Human Understanding, né? As investigações sobre o entendimento humano, sobre o conhecimento humano, de 1748. Então, vocês vejam que é mais ou menos 100 anos depois de Descartes, né? Descartes fez aquela obra maravilhosa que nós estudamos uma pequena parte dela, né? Que são as meditações metafísicas, e mais ou menos 100 anos depois de Descartes, Hume se preocupou com esse mecanismo de inferência, com esse mecanismo de justificativa que nós fazemos, vocês fazem, eu faço, todo mundo faz, o tempo todo todo mundo usa esse mecanismo, todo mundo usa esse tipo de raciocínio, o tempo todo, né? Ele se preocupou com a base racional, né? Se é que existe uma base racional, desse mecanismo de raciocínio, né? E a conclusão de Hume, por isso, Hume é algumas vezes caracterizado ou conhecido como um filósofo cético, né? Cético pelo seguinte: a conclusão a qual ele chegou é que não existe nenhuma justificativa racional para esse mecanismo que nós usamos o tempo todo, né? Então esse mecanismo acaba sendo um mecanismo profundamente irracional.
da mesma maneira que a fé ou a paixão no sentido, não no sentido de estou apaixonado, paixão no sentido de uma afecção da alma, né? A ira, a irritação são paixões, né? O desejo são paixões da alma. Da mesma maneira, esse mecanismo ele é tão irracional quanto as paixões da alma, né? O mecanismo da inferência indutiva. Essa foi a conclusão que Hume chegou, né? Só que é uma conclusão muito... Se vocês entenderem a conclusão de Hume, quando vocês entenderem a importância que as inferências indutivas ou o raciocínio indutivo tem na nossa vida, essa é uma consequência, uma conclusão muito desagradável, né? Uma conclusão de que boa parte daquilo que nós fazemos, boa parte daquilo que nós chamamos de conhecimento, está fundado numa base que é irracional, né? Então é tão irracional. E o problema é que não apenas uma enorme classe de crenças e de comuns na nossa vida comum, né, no nosso dia a dia, são fundamentadas, são baseadas nesse mecanismo de raciocínio indutivo ou argumentos indutivos, né? Mas também a maior parte quer dizer, a totalidade do que nós conhecemos como ciência empírica, né? E ciência empírica, para lembrar vocês, tirando a matemática, tirando a lógica, né? Que são ciências que são aquilo que nós chamamos de ciências dedutivas ou a priori, ciências que trabalham com provas, que lidam com verdades necessárias, né? São muito poucas. Então, a matemática, a lógica, né? Segundo algumas concepções, a filosofia estaria nesse campo também, né? Se a filosofia estaria no campo que está lidando com verdades necessárias, a metafísica estaria nesse campo, segundo algumas concepções. Segundo outras concepções, não, né? Mas a concepção clássica de Aristóteles, Descartes, Kant, né? Os grandes clássicos anteriores ao século XX, todos achavam que a filosofia está mais próxima da matemática do que das ciências. O restante são as ciências empíricas, né? Empíricas por quê? Porque de alguma maneira elas são baseadas ou elas envolvem investigação empírica, né? Investigação empírica não é um palavrão. Investigação empírica é uma coisa extremamente importante, extremamente valiosa, porque a nossa vida é lidar com o mundo, a nossa vida é lidar com experiência empírica, né? Desde o momento em que você acorda de manhã, vai escovar seus dentes, vai fazer café, você está lidando com experiência empírica. E você está botando em prática conclusões às quais você chegou aplicando mecanismos indutivos, né? Coisas que você aprendeu, digamos assim, de maneira indutiva. Então, você acorda de manhã porque você tem certas crenças que é importante acordar de manhã para fazer certos tipos de atividade. Você vai tomar água, você vai escovar os dentes porque você aprendeu indutivamente que existe uma certa conexão entre escovar os dentes e, digamos assim, a saúde bucal, né? Você vai tomar café porque você aprendeu que existe algum tipo de conexão entre se alimentar e se sentir bem ou capaz de trabalhar no restante do dia, né? Você não sai de casa, nesses tempos que a gente está vivendo, você não sai de casa por nada, assim, para coisas à toa, porque você aprendeu, né, que existe uma conexão entre sair de casa e estar exposto ao risco de uma infecção, né? Ou seja, o tempo todo, ao longo do dia, né, até a hora de você dormir, você está aplicando, enfim, coisas ou princípios ou leis que você aprendeu por meio da indução, né? Isso na vida comum. E quando você vai dormir, no seu sonho, o seu sonho fica o tempo todo rodando também coisas que você aprendeu por meio da indução, né? Você está com sede no sonho, você vai procurar água, porque você aprendeu por indução que existe uma conexão regular entre tomar água e matar a sede, né? No seu sonho você existe uma fogueira, né? Você procura se distanciar do fogo, porque você aprendeu que existe uma conexão também mais ou menos regular entre estar muito próximo do fogo e se queimar, né? Sentir dor e ter uma parte do corpo lesada, né? Quer dizer, nem dormindo, então, você deixa de aplicar coisas que você aprendeu através de um mecanismo indutivo ou aplicando um raciocínio indutivo, né? Isso na vida prática.
Na vida teórica, quer dizer, no caso do cientista, o que o cientista empírico, né, o físico, o biólogo, o sociólogo, o cientista político, o historiador, geneticista e assim por diante, o que o cientista está fazendo também é tirar conclusões gerais, né, a respeito do funcionamento do universo, a respeito do funcionamento da psique humana, o psicólogo faz isso, a respeito do funcionamento da psicologia humana, né? O médico está tentando tirar conclusões gerais a respeito do funcionamento do corpo humano, baseado em um número finito de experiências que ele está tendo, ele ou ela, né? O psicólogo, o linguista, toda a ciência empírica, todos os diferentes ramos da ciência empírica, né? Estão procurando tirar conclusões gerais a partir de um conjunto finito de experiências realizadas, né? Pensem, por exemplo, numa lei da física, vamos pegar as teorias físicas mais, digamos assim, mais bem elaboradas, mais bem corroboradas que nós temos hoje em dia, que tem mais crédito, né? Por exemplo, a mecânica quântica, né? Hoje em dia, acredita-se que a mecânica quântica é uma das grandes bases da física do universo. Não é só na nossa física, aquilo que está ao nosso redor aqui. Não é só uma teoria sobre a bola de futebol que está ali na minha frente, etc, etc. Mas a mecânica quântica é uma teoria física sobre o funcionamento do universo. Quer dizer, estamos observando estrelas que estão a milhões de anos-luz daqui e estamos fazendo hipóteses sobre a constituição daquela estrela baseado em leis físicas que nós descobrimos aqui na Terra, fazendo experimentos aqui na Terra, né? Ou analisando dados de espectrografia, etc, etc, de dados que estão vindo de outros uma distância muito grande no universo, mas são coisas que, em última instância, estão se traduzindo em experiências que nós estamos tendo aqui, né? Nós estamos vendo o voltímetro se mexer, nós estamos vendo o resultado de um espectro, né? A decomposição da luz que está vindo da estrela. Então, baseado na decomposição da luz que está vindo da estrela, nós fazemos com um grau muito, muito grande de precisão uma hipótese sobre a constituição daquela estrela. Tem tantos por cento de hélio, tem tantos por cento de hidrogênio, tem tanto por cento de tal e tal metal, combustão, etc, etc. A física, voltando um pouquinho ao fio da meada, o que os físicos fazem é conseguir ou tentar, né, formular leis absolutamente gerais, quer dizer, a respeito do universo inteiro, o universo físico inteiro, né? Não importa quão distante é a galáxia ou a estrela, baseado no quê? Num número muito pequeno de experiências que são feitas. Muito pequeno é o que eu quero dizer o seguinte, não é que tenha pouca gente fazendo aquele tipo, mas são experiências que são feitas apenas por alguns especialistas em laboratórios, ou muitas vezes são experiências que requerem milhões e milhões, então é difícil realizar essas experiências, às vezes são poucas experiências, às vezes são várias experiências, mas de qualquer maneira é um número finito de experiências que são realizadas, né? E baseado nesse número finito de experiências que são realizadas, os cientistas, os físicos, chegam a conclusões que são absolutamente gerais, ou pretendem ser conclusões absolutamente gerais, no sentido de que elas se aplicam à totalidade do universo físico. Então veja a força, né, desse tipo de inferência, desse tipo de raciocínio, baseado num número pequeno de experiências, pequeno sim, comparativamente, né, baseado num número pequeno de experiências realizadas, a inferir um princípio que vale por uma quantidade enorme, né, uma quantidade abarca a totalidade do universo físico, né? Então é um tipo de inferência, um tipo de raciocínio que é muito, digamos assim, muito ambicioso, né? Muito ambicioso, né? A partir de uma experiência restrita, nós queremos tirar conclusões sobre tudo, né? Como é que funciona esse mecanismo? O mecanismo da inferência indutiva, né? É o que a gente vai fazer, então, vamos começar a estudar isso na próxima sequência de vídeos, até chegar à angústia de Hume, né? Angústia entre aspas, né?
a angústia de Hume na apresentação do problema da indução. Né? Então, vamos falar sobre o mecanismo da indução. Hume e vários filósofos que procuram explicar o esquema, né, vamos dizer assim, o esquema de como funciona um raciocínio indutivo, descrevem da seguinte maneira, bem esquemático, bem abstrato. Tá? Vamos pensar de maneira bem abstrata. Nós observamos um evento de um tipo A, né, seguido de um evento de um tipo B. Por exemplo, um evento de um tipo A é a aproximação de um fósforo de um pouco de gasolina, uma amostra de gasolina, tá certo? E o evento do tipo B é a gasolina queimando. Tá? Então nós fazemos isso uma vez, observamos uma primeira vez, que é aproximando o fósforo da gasolina, né? É seguido do evento do tipo B, combustão. Fazemos uma segunda vez, aproximar o fósforo da gasolina é seguido da combustão. Fazemos uma variedade de vezes eventos desse tipo A, né? Em diferentes circunstâncias, com diferentes temperaturas da gasolina, em diferentes tipos de superfície, etc, etc. E observamos uma conexão regular, né, entre eventos do tipo A, que é aproximar o fogo da gasolina, e eventos do tipo B, que é a combustão daquela gasolina. Aí nós chegamos, então, digamos assim, fazemos essa experiência várias vezes. Né? Suponho que eu sou o primeiro cientista que está trabalhando com a gasolina, acabaram de descobrir a gasolina, e eu estou tentando investigar as propriedades da gasolina. Então eu faço isso uma série de vezes, né? Uma série finita de vezes, um número finito de vezes, né? Sei lá, 10, 15, 20 vezes, em diferentes circunstâncias, etc, etc, até que eu chego à seguinte conclusão. Todo evento do tipo A, toda vez que se aproxima o fogo da gasolina, claro que eu posso delimitar um pouco, né? Sob tais e tais circunstâncias, no que diz respeito à pressão atmosférica. Claro que se você for colocar fogo na gasolina no vácuo, ou não tem oxigênio suficiente, não vai haver combustão, né? Então você coloca certos parâmetros e diz, toda vez que um evento do tipo A, como aproximar o fogo da gasolina, sob circunstâncias normais de oxigenação, temperatura, quer dizer, a gasolina não está congelada, etc, etc, isso é seguido de um evento, é seguido da combustão, que seria um evento do tipo B. Então, vamos pensar abstratamente. Tá? Baseado num número finito de observações de eventos do tipo A sendo seguidos de eventos do tipo B, um número finito, pode ser às vezes muito poucos eventos, tá? Pode ser às vezes bastante, mas é um número finito de qualquer maneira. Eu infiro, enquanto cientista, né, a seguinte lei universal. Todo evento do tipo A é seguido de um evento do tipo B. Né? Então vejam, baseado num número finito de conexões entre eventos do tipo A e do tipo B, ou um número pequeno, isso às vezes é muito pequeno, né? Às vezes você vê, por exemplo, eventos astronômicos, né? Eclipses, etc., ocorrem muito na vida de um ser humano. Você acaba, um eclipse ou um cometa, você acaba podendo ver o cometa pouquíssimas vezes, né? Mas baseado nessas poucas observações, você infere leis absolutamente gerais sobre aquele cometa ou sobre cometas em geral, ou sobre eclipses ou eclipses em geral. Né? Voltando no caso do nosso esquema abstrato, então você infere uma lei absolutamente geral, tá? Falando todo evento do tipo A é seguido de um evento do tipo B. Quando vocês forem ler Hume, ele mistura essa questão, esse esquema abstrato, eventos do tipo A são seguidos de eventos do tipo B, ele mistura isso um pouco com uma questão também, que é uma questão importante na filosofia, que é a chamada questão da causalidade. Causa, evento do tipo A é a causa de eventos do tipo B. Né? São duas questões que ele gosta de levar em paralelo, mas hoje em dia, no século 21, 20 e 21, os filósofos costumam separar. Uma questão é a questão metafísica da noção de um evento sendo causa do outro. Né? Não é, por mais que a gente fale de causa, não é muito claro o que significa dizer que um evento é a causa do outro. Né? Hoje, então, nós separamos a questão da causa com a questão da inferência indutiva, de uma operação
mental, uma operação intelectual, que é você fazer essa inferência que toda vez que você tiver evento do tipo A, esse evento vai ser seguido por um evento do tipo B. Né? Eu dei esse exemplo da gasolina, mas basicamente é o que se faz também num laboratório científico. Né? Num laboratório científico, quer dizer, um biólogo está estudando propriedades reprodutivas de uma certa bactéria. Então, características reprodutivas da bactéria, então ele observa um número finito dessas bactérias, como elas se reproduzem, a velocidade, etc, etc. E aí, quando ele chega a publicar um artigo, ele não vai simplesmente relatar: eu vi uma bactéria aqui, ela se reproduziu a tal velocidade. Eu vi outra bactéria ali, ela se reproduziu a tal velocidade. Quando ele chega a publicar um artigo, quando anuncia um resultado científico, vai ser sob a forma de uma lei geral. Bactérias do tipo tal, quer dizer, pensa nisso como um evento do tipo A, né? A reprodução das bactérias do tipo A como sendo um evento, bactérias do tipo determinado como sendo um evento do tipo A, tá? Se reproduzem a uma tal velocidade de tal e tal maneira. Pense nisso como sendo coisa do tipo B, tá? Uma propriedade do tipo B. Então, quando o cientista tira uma conclusão, ele está tirando uma conclusão absolutamente geral, ou seja, uma conclusão que vale não apenas para aquelas bactérias, poucas que ele observou, né, mas que vale para qualquer bactéria daquele tipo, né, que são milhões, milhares, trilhões, né, que estão por aí pelo mundo afora. Né? Ou seja, ele tira uma conclusão completamente geral para aquele tipo de bactéria, para todas que existem agora, tá certo? Para todas que vão existir no futuro, tá certo? Para todas que existiram no passado. Olha só, a conclusão do cientista, baseada naquelas poucas observações, é muito forte. Né? Quer dizer, aonde ele está chegando é algo muito mais forte do que aquelas relativamente poucas observações que ele fez. Né? Novamente, pensando de maneira muito abstrata, muito esquemática, né? O que o cientista fez, o que o biólogo fez, foi observar um certo número de eventos do tipo A, todos eles seguidos por eventos do tipo B, e chegou a essa conclusão geral. Né? Isso é o que o biólogo faz, né? Quer dizer, nesse nosso esqueminha ultra simples. Né? É o que o físico faz também, e o físico observa. Por exemplo, existe uma área da física chamada cristalografia. Então, o físico, vamos supor, ele está tentando descobrir a estrutura de um certo cristal. Né? Normalmente, os físicos jogam um certo tipo de radiação, um certo tipo de luz, um laser, etc., etc., e observam como a luz se espalha depois de passar no cristal. Né? E baseado no espalhamento da luz, então eles inferem como é que é a estrutura daquele cristal lá dentro. Né? Como é que são as moléculas, como é que elas estão dispostas, etc. Então, como é que o físico procede? Ele realiza uma experiência com uma amostra daquele cristal, realiza uma segunda experiência com a amostra daquele cristal, garante que essa observação não é uma observação, digamos assim, acidental, então ele varia a temperatura, ele se comunica com colegas ao redor do mundo para saber se outros colegas fizeram a experiência e tiveram o mesmo tipo de resultado. Pode haver choque de resultados, pode haver discrepância, que no final das contas acaba resolvendo. Ou um ou outro cometeu algum erro experimental, mas de maneira abstrata, de maneira geral, o físico observa um certo número de amostras, faz a experiência com um certo número de amostras daquele cristal. Você pode olhar para isso como sendo um evento do tipo A, incidência de luz de um certo tipo naquele tipo de cristal, sendo seguida de eventos do tipo B, ou seja, a luz se espalha de tal e tal maneira. E a conclusão, quando o cientista chega a publicar um paper, é que isso ocorre com todas as amostras daquele cristal, ou todas as amostras daquele cristal, dado um certo parâmetro, com temperatura abaixo de tanto, com condições tal e tal de pressão, com luz de tal e tal frequência, etc. Mas, de qualquer maneira, ali na lei, no resultado que ele está pesquisando, está essa pretensão de generalidade absoluta. Todo cristal, não apenas aqueles que ele efetivamente observou, todo cristal, toda amostra de cristal dessa mesma substância vai ter tal e tal espalhamento de luz.
Tá? E aí ele faz uma segunda inferência que toda substância que tem tal e tal espalhamento de luz tem tal e tal estrutura cristalina. Tá? A distribuição de átomos ali dentro é de tal e tal maneira. Né? Mas veja, esquematicamente, baseado num número finito de observações de eventos do tipo A sendo seguidos de eventos do tipo B, né? Vamos colocar assim, A1 seguido de B1, A2 seguido de B2, A3 seguido de B3. Né? E aí para em algum momento. Né? Para, porque o cientista não passa o resto da vida repetindo o mesmo experimento. Né? Normalmente faz um certo número de experimentos que até que satisfaz o cientista, um certo número de experimentos é o padrão daquela ciência, né, para chegar a um grau de confiabilidade do resultado, e aí chega nesse grau, aí publica um paper, né, que é a forma de anunciar para o mundo científico a descoberta de a hipótese de que existe uma conexão universal, ou seja, para qualquer evento do tipo A, né, você vai ter na sequência um evento do tipo B. Né? E o Hume vai misturar isso com a questão da causalidade. Vai dizer, eventos do tipo A são a causa de eventos do tipo B. Né? Mas nós podemos separar a questão da causalidade da questão simplesmente da inferência. Tá? Aliás, é melhor para nós fazermos isso, porque a causalidade envolve uma questão metafísica e Hume estava preocupado em atacar as duas coisas. Né? Estava preocupado em atacar entre aspas, né? Estava preocupado em mostrar que nós não temos muita base racional para falar das inferências indutivas, assim como nós não temos nenhuma base racional para falar que existe essa entidade metafísica chamada causalidade, que existe uma coisa causando a outra, né? Mas vamos separar, tá? A questão da causalidade vocês vão estudar num curso de metafísica.